Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu vim trazer aqui pra vocês uma peça incrível, rápida de fazer e que a gente vai vender muito agora na Páscoa, né? Porque na Páscoa, Natal, ultimamente o pessoal anda pedindo muita lembrancinha. E olha que peça linda, gente, ó, linda demais, né? Nós temos aqui, ó, 5 arquivos bem legais, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser adquirir, tá bom? As artes. São saquinhos para pôr chocolate, gente. Olha que fofura. A gente tem a ovelhinha, né? Para menino, para menina. E temos os coelhinhos de orelhinha. Ó que legal. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Esse daqui que a cor é mais forte, né? Acho que fica mais fácil de ver. Ó. Então, é um saquinho, tá vendo, ó? E aqui a gente coloca o nome da criança. O nome de quem a gente vai presentear. Olha que coisa mais fofa. E é muito fácil, muito rapidinho de montar. Então, eu vou montar aqui com vocês. Bora aqui, ó. Muito facinho. Nós temos, gente, o arquivo. Vamos começar pelo coelho. Ó. Então, o arquivo, ele tá assim. Ele tem a frente, né? Aí, no caso aqui, vai em branco, aí vocês coloquem o nome. A gente tem as costas, que tá assim. As orelhinhas frente. E nós temos as orelhinhas costa, que é só o contorno, tá? Aqui, a gente deixou o contorno dele mais suavezinho, porque o nosso fundo é branco. Então, se a gente colocar o contorno muito grosso, a gente costura só um pouquinho pra dentro do risco. Na hora que desvirar, ele faz sombra. Então, a gente deixou o contorno assim, ó, bem suavezinho, o suficiente pra gente enxergar do outro lado, tá? Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Eu não fiz a sublimação das partes de trás da minha orelha. Por quê? Porque é uma linha fina, né? Então, gente, vai dificultar muito pra gente acertar essa linha pra que ela não fique aparecendo do outro lado, ok? Então, é branco, ótimo. O que eu vou fazer? Eu só vou colocar um tecido branco aqui, ó. E aí, eu vou costurar por essa linha daqui, ó. Eu não preciso me preocupar se a de trás vai estar casando ou não, ó. Toda arte, na verdade, que tem fundo branco, alguma coisa, eu costumo fazer assim, porque daí fica mais fácil. Porém, se vocês quiserem, vocês podem colocar um tecido coloridinho dentro, alguma coisa. Só se atentem, porque aqui, por exemplo, eu tô usando uma microfibra. Ela lembra um tactel. É um tecido que tem um pouco de transparência. Então, se eu colocar, por exemplo, um poá, uma cor muito forte dentro, ela vai dar sombra aqui no rostinho. Mas também, dependendo da cor, não fica feio, fica bem legal, tá? Então, aqui eu tenho a minha frente, ó, eu deixei até pra fazer aqui com vocês, pra vocês verem como que é facinho. Eu vou refilar, vou deixar uma margenzinha aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro. Aqui a parte da minha frente. Ó, vou refilar esse excesso. E as minhas costas. Gente, de boa, a gente vai fazer muitos desse saquinho num dia só. É muito rapidinho de montar, bem facinho. Como eu sempre falo, eu trago uma forma de montagem, tá? Se vocês acharem outra maneira mais fácil ou que vocês se adaptem melhor, façam. Eu só trago aqui a direção. Aí o restante é com vocês. Nós temos 2 opções aqui. A gente pode fazer ele todo no tecido, tá? Então, assim, ó, o corpinho, eu já até cortei aqui, que eu vou montar 2 com vocês, né? Então, ó, eu simplesmente cortei na mesma medida, ó, 2 partes de tecido branco. Eu tô usando o mesmo tecido aqui, tá bom, gente? Isso daqui é pra vender muito, sabe o que é vender muito? É a gente otimizar. Então, esse tecido eu tenho de rolo, 1 metro saiu bem em conta pra mim. Então, eu consigo fazer e vender por um preço bem legal e ganhar na quantidade, porque é uma peça vapt-vupt de montar. Então, aqui eu tenho frente e costa, né, ó, da minha arte, certo? E aqui eu tenho 2 partes, que vai ser o meu forro, tá? Certo?
As minhas orelhinhas, eu tenho a parte, né, que seria a parte de trás, que é só o branco, que eu não fiz a estampa, porque vai ficar mais fácil pra mim costurar. Ó, as duas orelhas, ok? Seguinte, vocês podem deixar só no tecido se vocês quiserem. Eu coloquei nylon dublado aqui dentro, para que as minhas orelhas ficassem durinhas em pé. Mas vocês podem fazer só no tecido se vocês quiserem. Vocês podem usar aqui dentro manta R1, manta R2, vocês podem usar feltro, vocês podem usar retalho do que vocês tiverem aí, se vocês quiserem deixar a orelhinha mais em pezinha, mas não é uma regra, tá? Então, aqui eu tenho o meu nylon dublado, eu vou colocar o meu tecido branco e o meu tecido estampado. E vou passar uma costura pra dentro do risco um pouquinho. Eu vou fazer isso aqui, ó, nas duas orelhinhas. Gente, é tão rapidinho que eu não adiantei nada dessa parte. Então, bora lá. Bem rapidinho. Olha como é fácil. Eu não preciso me preocupar com a parte de trás, ó. Pronto, viu? É bem mais simples assim, né? São detalhes que a gente vai fazendo com o tempo. Ó, se vocês quisessem aqui também, dava pra vocês colocarem uma cor. Por exemplo, aqui é vermelho, eu poderia ter posto um tecido liso vermelho atrás ao invés do branco. Pra que a orelhinha ficasse colorida, toda colorida, né, no caso. Então, aqui, ó. E a gente tem que aproveitar os retalhos que a gente tem em casa, né, gente? Eu tenho muito retalho de tricoline. Os meus lisos já foram, meus poás também. Sobraram alguns estampadinhos. Então, eu vou fazer bastante desses daqui, deixar pra vender, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou já preparar vários forros. E aí, depois, eu só vou fazendo os nomes. Eu já deixo meus forrinhos todos prontos, que daí fica mais fácil, né? Todos prontos no sentido de cortado, porque a gente precisa de costurar ele junto aqui. Eu vou separar ali meus tecidos, já vou fazer um catado ali nas minhas coisas. E aí, eu já deixo eles cortadinho pra facilitar, ó. Porque, gente, porta-bis, porta-bombom, vende muito, muito mesmo. Aqui, ele cabe bombom e bis. Eu não sei o quanto ele cabe, tá, gente? Porque eu ainda vou comprar o chocolate. Mas quem entrar lá no meu grupo e quiser saber mais, pegar as fotinhos pra poder usar de divulgação pra vender, né? Pegar encomenda e saber o quanto de chocolate vai caber dentro, eu vou postar lá no grupo, tá? Eu vou comprar o chocolate e vou fazer as fotinhos bonitinho. Ó. Então, aqui eu desvirei minhas orelhas, ó. Ok? Vou amassar ela aqui um pouquinho, ó. Pronto. As duas orelhas desviradas. Agora, eu vou pegar a frente do meu coelhinho e vou costurar minhas orelhas. Aqui, gente, ó, a gente tem essa arte da moldurinha dele, certo? Ó, o nosso risco. Aqui no meio, ó, ele tem um espacinho maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar minha orelhinha daqui pra cá, a outra daqui pra cá, ok? E vou costurar, ó. Direito com direito, eu posiciono aqui e passo uma costurinha de segurança. Sempre olhem para que elas fiquem na mesma altura aqui, tá bom? Porque senão ela vai ficar uma mais alta, outra mais baixa. Então, aqui eu posiciono, costuro. Pronto. Feito isso, gente, nós vamos colocar o nosso forro. Olha, gente, coisa mais prática desse mundo. Se o forro de vocês estiverem direito, nessa hora aqui é direito com direito, tá? Então, a gente coloca, ó, um forro em cima
da nossa frente, um forro em cima das nossas costas. E vamos passar uma costura na parte de cima, fechando ele aqui em cima dos dois, tá? Ó, eu vou passar aqui. Eu vou alinhar aqui esse forro e vou passar uma costurinha um pouquinho pra dentro do risco. Muito obrigada quem estiver assistindo. Se não forem inscritos, se inscrevam para ajudar o canal. Se puderem compartilhar, tá bom? Que a gente possa estar trazendo montagens e mais montagens aí pra vocês de peças. Ó, são dicas, gente, que também pra quem não trabalha com sublimação, né, trabalha com costura, tem muitas dicas bem legais aqui no canal que dá pra adaptar em costura criativa também, tá? Aqui, ó, o que que eu vou fazer, ó? Eu costurei, fechei aqui, ok? Deixa eu tirar um pouquinho esse volume aqui, ó. Tá vendo, ó? Nessa hora que eu disse que é muito importante a linha do nosso desenho, a margem que a gente usa pra costurar, não tá muito grossa, não tá muito preta, porque o tecido é clarinho. Senão, ó, na hora que a gente vira, ia aparecer a linha preta aqui, ia ficar feio, tá? Vamos colocar direito com direito, ó, o direito do meu saquinho com o direito do forro, ok? Eu vou juntar aqui, ó, costura com costura e vou alinhar as minhas linhas. Essa linha daqui do contorno com a da frente com a das costas. E vou passar uma costurinha fechando. Aqui tá o segredinho da fita, vamos fazer tudo junto com apenas uma, duas, três costuras, quatro costuras a gente fecha esse saquinho. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui na minha costura, eu vou dar um retrocesso, aí eu vou tirar a minha agulha, vou pular aqui mais ou menos 1,5 centímetros, retrocesso, e vou continuar a minha costura. Depois vocês vão entender a mágica, ó. Eu costurei, retrocesso em cima da minha costura, tá? Uns 3, 4 pontinhos, retrocesso. Agora, eu vou alinhar a minha linha. Ó, eu vou pular e continuo minha costura. Continuo ela aqui. Alinhando a linha da minha frente com a linha das minhas costas, que agora eu tô costurando o saquinho. Aqui, para facilitar, eu deixei as orelhas pra cima, né, pro lado do saquinho. Como eu já fechei essa parte, eu vou botar minhas orelhas para baixo, pra dentro, pra mim não costurar elas, ó. Eu enfio elas lá pra dentro. E continuo fechando meu forro. Aqui, eu vou deixar uma abertura no meu forro. Eu não costumo deixar ela aqui embaixo. Nesses saquinhos, eu deixo aqui do ladinho. Então, ó, eu venho com retrocesso. Do mesmo jeito, do mesmo lado onde eu pulei aquele 1 centímetro, deixa eu achar ele aqui, ó, eu pulei aqui meu 1 centímetro, certo? Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa no forro. Do mesmo lado, eu vou até levar aí pra vocês, a hora que eu tirar daqui, pra vocês entenderem, ó. Retrocesso, eu pulo, certo? E volto aqui pro cantinho, ó. Tá tudo branco, gente, mas eu acho que vai dar pra vocês enxergarem aí. Ó. Então, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu dei um retrocesso, pulei 1 centímetro, 1,5 centímetros, fiz a minha costura em toda a volta. Aí, eu deixei uma aberturinha pra desvirar no forro. Aí, quando eu tava chegando aqui, aonde eu iniciei minha costura, eu dei um retrocesso, pulei mais 1,5 centímetros e tirei da máquina, porque como aqui já tem retrocesso, não precisa voltar pra cá a costura. Então, a gente vai ficar com um vãozinho aberto no saquinho
e um no forro, ok? Agora, a gente vai desvirar a nossa peça. Aí, a gente vai desvirar ele aqui. Pego a minha orelha. Cadê ela? Deixei uma abertura muito pequenininha. Ó, tirei uma. Fala aí, gente. Nosso saquinho tá pronto já, acredita? Fala se não é muito fácil fazer dessa forma. Ó. Vou desvirar todo ele. Vou alinhar ele aqui, bem bonitinho. Ó. Eu uso um cabinho de um pincel para não estragar o meu tecido, né, ó. E olha lá, gente, que coisa mais fofa, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar minha aberturinha, ó. Eu junto aqui e passo uma costurinha bem na bordinha. Boto o meu forro para dentro. Olha, gente, que fofura nosso saquinho. Lindo, né? Lembra aquele pedacinho que a gente pulou? Ele tá bem aqui, ó. Não sei nem se vai dar pra vocês verem aqui abertinho. Olha que legal. Então, a gente já fez a canaletinha pra gente passar a nossa fita. Agora, eu viro pro lado avesso pra fora, né? E vou passar um pesponto aqui na beiradinha. Esse pesponto, ele não precisa ser muito largo não, tá? Vai depender da espessura da fita que vocês forem usar e o que vocês vão usar também pra passar essa fita, certo? Então, assim, eu uso um... Cadê ele? Aqui. Já mostrei aqui em outros vídeos, um passador de elástico, ó, que legal. Ele parece uma pinça, ele tem essa travinha aqui, ó, que a gente prende aqui, puxa e vai passando. É muito prático, gente, é baratinho isso daqui. Quem não tiver ainda, eu super recomendo de comprar, ó. Então, eu vou deixar um espaço que o meu passador vai passar. Aqui, gente, ó, eu puxo o forro, eu abro ele, seguro a minha costura e levanto. Então, ele vai ficar bem certinho. Pra não ficar, no caso aqui, ou a parte de cima vindo pra frente, ou a parte da frente ultrapassando o forro. Aí, ele fica bem certinho, ó. Aqui. E terminamos. Olha, gente, que prático que é fazer essa peça. É muito facinho, gente, dá pra vender muito isso aqui, hein? Bora vender muito na Páscoa. Aqui eu tenho fitinha, ó, fitinha fininha, mas pode ser qualquer coisa aí que vocês tenham, um cordão, pra poder passar. Eu vou prender aqui, ó, e vou passar a minha fitinha. Aí, vocês escolham aí o lado que vocês querem deixar. Às vezes eu deixo pro lado, às vezes eu deixo pro outro, ó. Eu vou passar aqui a fitinha. Vendo? Essa hora aqui é legal deixar um espaço bacana pra gente poder passar sem ter problema. Ó. Passando aqui. Vou sair com ela.
que é meio no olho mesmo, não tem muito tamanho, né? Vocês deixem a fitinha aí do tamanho que vocês acharem legal. Ó, eu corto, depois eu vou selar essa fitinha com isqueiro, né? Ó, a gente puxa e dá um laço. Olha, gente, que prático, que coisa mais fofa desse mundo. E o nosso saquinho tá pronto. Olha que coisa mais fofa. Ó, aí ele fica, né, aqui franzidinho, ó. E as orelhinhas. Top, né? Então, agora, bora pra nossa ovelha. Viu que rápido, gente? A nossa ovelhinha é bem mais rapidinha, porque ela não tem orelha, né, gente? É só o saquinho, ó. Então, aqui eu resolvi montar os dois, porque daí tem muita gente iniciante, né? Na costura, na sublimação. Então, às vezes, para muitos, esse vídeo aqui não serve, né? Porque já sabe. Mas tem muita gente que tá iniciando. Então, a gente sempre faz para ajudar o máximo de pessoas possível. Ó, então, aqui eu tiro o meu excesso. Eu tenho a frente e as costas e a montagem a gente vai fazer da mesma forma, tá? Então, aqui eu tenho 2 tecidinhos de forro, poderia ser coloridinho. Eu vou pôr direito com direito e vou fechar aqui em cima dos dois. Vou alinhar bem bonitinho. É importante que vocês passem a costurinha um pouquinho só pra dentro do risco, tá, gente? Não um pezinho de máquina, porque senão a gente perde o tamanho do nosso saquinho. Ó, tiro as minhas linhas, eu vou abrir forro para um lado, arte para o outro. Vou deitar direito com direito. Então, aqui eu tenho saquinho com saquinho, forro com forro. Da mesma forma, eu vou juntar aqui minhas costuras. Ó, eu encaixo aqui na minha máquina, retrocesso aqui na minha costura, ok? Eu vou pular 1,5 centímetros e venho fechando o meu saquinho. Fechando. Aí eu alinho aqui, costura com costura, pra ficar bem bonitinho. E venho fechando o meu forro. Deixar um espaço para desvirar. E aqui a mesma coisa. Eu vou deixar meu 1,5 centímetros do mesmo lado. Aqui não tem segredo, gente. O lado que a gente deixar a aberturinha para passar a fita aqui no saquinho, na arte, é o mesmo lado que a gente vai deixar no forro, tá? No mesmo lado. Agora é só desvirar. Deixa eu cortar um pouco desse excesso, né, desse forro, ele ficou um pouquinho grande, senão vai ficar muito volumoso lá e vai caber menos chocolate. Vamos desvirar. Aqui, gente, vocês podem fazer com tactel, com oxford, com gabardine. E o gabardine, pra lembrancinha, ele fica um pouco mais caro, né? Olha, pra vocês deixarem a peça de vocês com uma cara bem sofisticada, vocês podem fazer na Velboa, porque a Velboa, ela é peludinha e ela é sublimável. Fechei aqui, vou fechar o meu... Eu puxo, ó, ele já alinha. Eu puxo aqui
ele já fica esticadinho, eu só passo uma costurinha. Para fechar. Vou colocar o meu forro pra dentro. Ó. Viro pra ficar mais fácil pra eu fazer o meu pesponto, ó. Agora eu estico, ó. Eu estico aqui, seguro a minha costura e puxo. Aí ele fica bem certinho, ó. O forro não ultrapassa pra cá e nem essa parte ultrapassa o forro. Alinho bem e faço o meu pesponto. Fala se não dá pra gente ganhar muito dinheiro nessa Páscoa, gente. Ó, e ainda dá até pra poder presentear, porque tem muita criança que não come chocolate. Aí vocês podem pôr xuxinha de cabelo, podem pôr outras coisinhas dentro, né? No caso, pode dizer, quem já tem o hábito de vender pronto, né? Eu, geralmente, na Páscoa, faço o seguinte. Eu tenho o valor só do saquinho, né? E a cliente escolhe o que quer pra colocar dentro. Aí, eu faço o seguinte, eu vou no mercado ou na doceria mais próxima da minha casa, que eu não precise de transporte, que eu não precise ir de carro, nem de ônibus, nem de nada, que eu vá a pé. E aí eu faço a cotação do chocolate, tanto o bis, quanto a caixa de bombom, quanto o saquinho de bombom, enfim. E aí, o que eu faço? Eu, por exemplo, eu não fiz o cálculo ainda, mas esses saquinhos aqui a gente consegue vender, gente, olha, a média aí de 8 a 12 reais, vai depender do que vocês forem usar de material, porque material vai bem pouco, tá? Então, um exemplo, vai que eu vou vender por 10 reais o meu saquinho de coelho. Eu estruturei as orelhinhas, então, eu vou vender por 10 reais. Ah, mas a cliente, ela já quer pronto, ela quer pronto, embalado, para presente, com chocolate. Então, eu vou dar a opção para ela, tá? Você quer com bombom ou você quer com bis? Aí, eu não fui lá no mercado, perto da minha casa, eu vi quanto que custa. Vai, a caixa de bis, sei lá, tá 7 reais. Então, eu vou cobrar, um exemplo, 17. Eu não cobro o valor em cima do chocolate, tá? Aqui eu deixei muito pequeno, ó, eu vou ter que abrir. Então, o que eu faço? Eu cobro o valor, só que eu vou pagar no chocolate. E vou cobrar o valor da minha peça. Por quê? Porque eu não tive custo para ir buscar, né? Então, eu faço, coloco um prazo para entregar, que daí eu já consigo ir lá e buscar todos de uma vez, para não ter que estar indo um monte de vezes, né, no mercado. Então, eu costumo fazer assim. E também eu coloco o valor da minha embalagem. Então, se ela quer para presente, se ela já quer na sacolinha, tudo bonitinho, então eu também tenho que cobrar por isso, né? O valor do meu saquinho, o valor da minha embalagem. E aí, a gente fecha o quanto a gente vai cobrar. Mas que coisa, gente, eu fechei demais aqui, ó, pronto. Só porque eu disse que era rapidinho, né? Mas sempre tem alguma coisa, não tem jeito, ó. Às vezes, de um lado ele não entra por conta da dobra da costura. Então, vocês vão e voltam, ó, e vai pro outro lado. A gente... esse aqui eu fechei mesmo. O outro foi facinho, né, gente, de passar. Tô falando, às vezes, a gente... Deixa eu achar aqui onde é que eu fechei ele. Aqui. A gente, às vezes, acha que tá apavorando, mas isso aqui acontece com todo mundo, né? Ó.
Eu passo aqui, ó, bem bonitinho. E está pronto o nosso saquinho de chocolate, gente, olha que lindo. Então, aqui a gente tem a opção ovelhinha, né? Muitas igrejas, né, simbolizam a Páscoa com ovelha, não com coelho. Eu acredito que todas elas, né? Independente da religião. Aqui, a gente empurra as pontinhas pra dentro, se elas saírem pra fora, conforme a gente passa a fitinha. Ó, aí a gente volta, ó como ela fica bonitinha. Ela fica toda pra dentro aqui, dobradinha, ó. E puxa. E está pronto nosso saquinho. Então, eu vim trazer mais uma peça rápida, fácil de fazer, que a gente pode ganhar muito dinheiro aí, gente, com lembrancinha, tá? Então, bora fazer muito, bora vender muito, ó. Ó que lindo. Tem frente e verso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Vou deixar o link na descrição, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar lá no privado que eu passo as informações. Se quiserem adquirir as artes também, tá? Pode entrar aí nesse link e me chamar que eu vou atender vocês com todo prazer. Muito, muito obrigada a todos. Até a próxima!